Em 2 de maio de 2020, em sonhos, eu via como muitos jovens, crianças e alguns adultos estavam em uma sala com artigos eletrônicos. Parei diante deles e lhes disse: despertem, a vida é mais do que isso. Não se dão conta? O tempo da preparação está passando e vocês o estão desperdiçando. Eles não prestaram atenção. Roguei, supliquei, minhas lágrimas correram como um riacho entre eles, porém não me escutaram. Saí para fora daquela sala e já fora daquela casa, sob um céu estrelado, eu derramava minha alma a Deus em súplica por aqueles que foram surdos às minhas palavras. Era agonizante saber que o feiticeiro das almas os tinha hipnotizado e sobre eles estava a pena de morte, porque para chegar neste estado, eles mesmos haviam aberto a porta para tão mortal mal. Quanto tempo você passa no celular? Já parou para pensar nisso? O brasileiro passa em média 3 horas e 45 minutos vidrado nessa telinha. O número é alto. Tanto que ocupamos o 3º lugar no ranking de países onde as pessoas mais gastam tempo com os aplicativos. Você já sentiu dores, cansaço e ansiedade sem entender o motivo? O problema pode ser o uso excessivo de smartphones e computadores. Pois é o chamado, tem até nome para isso, viu? Chamado tecnoestresse. Pois é, médicos já tratam o uso excessivo de celular como doença tão perigosa como a droga ou o álcool. É o que mostra a grande reportagem. Os viciados em celular. No Brasil, quase 170 milhões de smartphones estão em uso. É algo que a gente precisa para toda hora. A maioria dos usuários, 89% deles, se comunica usando aplicativos de mensagem. Todo momento eu estou acessando, estou falando com as pessoas, interagindo. O problema é que para muita gente, esta relação passou dos limites, virou dependência. Eu me considero um refém do celular. Transformou-se num vício. Eu fico bastante celular, WhatsApp, Instagram, essas redes sociais, então acho que eu sou viciado sim. Vício mesmo, como de alguém que depende de drogas ou de comida. Os efeitos no cérebro que o uso abusivo, por exemplo, de álcool e de drogas, ele é muito parecido com o uso abusivo de tecnologia. E não são poucas as pessoas afetadas pelo vício digital. De acordo com o levantamento de uma empresa norte-americana de serviços de internet, 280 milhões de pessoas no mundo são viciadas em tecnologia. Estudos mostram que o celular estimula áreas do cérebro responsáveis pelos mecanismos de recompensa. Essa região, chamada de centro de prazer, gera então neurotransmissores, como a dopamina, a mesma substância produzida quando um viciado consome drogas. Quando você começa a perceber, ou as pessoas do seu entorno começam a dizer: olha, desliga o celular, isso está me incomodando. Não necessariamente aquelas pessoas são chatas, elas só estão te indicando que talvez aquele uso que você está fazendo esteja sendo excessivo. Guarda o celular. O problema não é só de jovens, é também de crianças. Uma pesquisa de uma universidade de Nova York, nos Estados Unidos, revela que 18% delas são viciadas em celular. Este psiquiatra que atende crianças e adolescentes alerta que muitas horas seguidas jogando têm efeitos cerebrais parecidos com o uso de drogas. É parecido com o que acontece quando a criança ou adolescente, por exemplo, se torna adicto de uma substância. Porque os efeitos no cérebro são muito parecidos. É um efeito de recompensa imediata, eles podem chegar a esse tipo de padrão de comportamento porque existem alterações cerebrais. Nas férias, grande parte da garotada troca o parque, a praia ou as chamadas brincadeiras de rua pelos jogos eletrônicos. Se o seu filho faz parte dessa tribo, muito cuidado.
De cada 100 jovens, 5 se tornam dependentes dos games, um quadro que a Organização Mundial da Saúde já admite tratar como transtorno psiquiátrico. E os pais, eles têm um papel fundamental na prevenção desse distúrbio, como mostra agora a reportagem da Ana Paula Neves. Quem nunca ofereceu ao filho um joguinho no tablet ou no celular para entreter a criança em um restaurante, na sala de espera de uma consulta médica ou em casa mesmo, hein? Médicos e especialistas em comportamento humano têm pressionado a Organização Mundial da Saúde para classificar o vício em games como um transtorno psiquiátrico. Estudos internacionais apontam que de cada 100 jovens, pelo menos 5 se tornam dependentes dos jogos eletrônicos. A interatividade dos games estimula nos jogadores a produção de dopamina, um neurotransmissor fundamental para a motivação, foco e a produtividade. O estímulo cerebral aumenta conforme o tempo de exposição à atividade. E cientistas já constataram que o excesso de dopamina pode bloquear uma área do cérebro responsável pelo autocontrole. E isso faz com que os jogadores percam um pouco da noção do tempo. Olha, uma pergunta tem angustiado muitos pais. Como evitar que o seu filho aí, menor de idade, seja dependente do telefone, dos jogos online, ou seja, que ele não vire um refém do mundo virtual? Esse assunto voltou a ser discutido agora em todo o Brasil, depois que um adolescente de 13 anos confessou ter matado a tiros de pistola a própria mãe, o único irmão, e ainda atirado no pai só porque foi proibido de usar o celular. Em sonhos, fui levada a um lugar onde iríamos nos reunir. Não levávamos celulares, porque não era possível utilizá-los. Eu via como jovens e alguns adultos não se apartavam destes dispositivos e choravam. Os ouvi amaldiçoar ao sistema por tê-los apagado. Os vi como drogados, desesperados por sua droga, mas não era possível. Suas vidas sem sentido os levavam ao desespero. Eram como robôs programados, que agora sem programação não sabiam o que fazer. Disse então meu acompanhante: vem e vê. Vi então um grande número de jovens e alguns adultos que estavam sem se dar conta do tempo presente. Eles não estavam preparados para dar razão da sua fé diante da batalha final. Disse meu acompanhante: eles sabiam, mas abafaram sua consciência e tudo o que os impedia. Eram seus maiores inimigos e não perceberam que a verdade, justiça e misericórdia passavam diante deles. Tarde será seu despertar.